A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Está registrado aqui em Lucas, no capítulo 15, versículo 17, um texto que fala a respeito da parábola do filho pródigo. É uma parábola que Jesus contou para mostrar quão misericordioso é Deus diante das situações catastróficas em que nós mesmos nos colocamos. Diante dessas situações que faz com que todos nós venhamos carregar um fardo enorme de culpa, uma angústia interminável em nosso coração e uma falta de paz terrível que nos leva a todo tipo de inquietações e até mesmo a revolta, a amargura de coração. Passamos a enxergar a vida de um modo cinzento. A vida perde aquele cor, aquele colorido. A vida perde o gosto, para falar a verdade. São sintomas, né, logicamente, da depressão, de uma alma deprimida. Não pode haver paz realmente dentro de um coração cujas leis são transgredidas constantemente. Mas mesmo nós transgredindo as leis de Deus, ele está sempre com as mãos estendidas, suas mãos amorosas estendidas a cada um de nós. Ao contrário do que tem se ouvido por aí e até mesmo tem sido pregado nos altares de muitas igrejas, aquele Deus irado, aquele Deus implacável, aquele Deus que a todo momento está com o chicote na mão, olhando, medindo cada passo do homem, pronto para lhe chicotear as costas, tão logo ele venha falhar. Esse não é o retrato que a Bíblia Sagrada mostra a respeito de Deus. Mas eu sei muito bem o que muitas pessoas estarão falando a respeito disso que acabei de falar aqui. Pastor Éder, Deus, ele não é somente amor, mas também é justiça. É verdade, Deus é justiça. Mas o que você também não pode esquecer é que Deus jamais exerce a sua justiça sem o amor, sem a misericórdia. Está escrito em determinado salmo que não me lembro agora, mas está dentro da Bíblia Sagrada, em um dos salmos. Você pode procurar na concordância bíblica, se você tiver uma aí, ou mesmo na internet, que nos proporciona recursos infindáveis aí para buscarmos, para acharmos aquilo que precisamos. Tem um versículo que fala assim, que a base do trono de Deus é justiça e misericórdia. Então, a base sobre a qual está estabelecido o trono, o governo soberano de Deus, essa base é formada de justiça, ou seja, retidão, porque Deus é um Deus santo, é um Deus reto, é um Deus correto, é um Deus perfeito, mas também de misericórdia. Ou seja, Deus, ele exerce sim a sua justiça, mas não sem a sua misericórdia, como também ele não exerce a sua misericórdia passando por cima da justiça. Essas duas coisas operam juntas e operam para o nosso benefício, porque Deus não precisa exercer misericórdia ou justiça com relação a ele mesmo. Ele já é justo, ele já é santo, ele já é misericordioso. Essa justiça e essa misericórdia fazem parte do caráter de Deus. E Deus, quando ele se relaciona conosco, e é o que ele mais tem feito conosco, nós que não temos nos relacionado com ele, ele sempre exerce a justiça misturada com a sua misericórdia, regada à misericórdia, ao amor, com o amor, sempre procurando nos ajustar e nos reajustar no caminho da retidão, com o amor, como um pai amoroso que tanto ama o seu filho, procura encaminhá-lo ao caminho da retidão, mesmo reprovando seus atos, mesmo não aprovando o que seu filho rebelde faz, mas ainda assim aquele pai que tanto ama o seu filho vai procurar sempre aconselhá-lo ao caminho da retidão. Assim não é diferente o nosso Deus. Nosso Deus não é diferente. Muito pelo contrário, Deus é infinitamente superior ao amor que um pai terreno tem pela vida dos seus filhos. Então esse Deus implacável, esse Deus com chicote na mão, que é tantas vezes pregado pelas igrejas, é uma caricatura deformada, é uma caricatura muito mal expressada com relação àquilo que realmente Deus é. Porque Deus, ele não é dessa forma. Logicamente que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Logicamente que Deus não aprova o pecado, onde quer que seja encontrado. Logicamente que Deus pede realmente contas daquele que transgride, do rebelde, daquele que tem prazer na maldade. Mas o que é pedir conta do pecador? O que significa quando a Bíblia Sagrada diz que Deus pede contas daquele que peca, daquele que transgride, daquele que vira as costas para Deus, daquele que tem prazer na maldade, daquele que tem prazer no pecado? O que significa pedir contas? Pedir contas é uma didática de Deus, é uma disciplina pedagógica de Deus. Você entende quando eu falo disciplina pedagógica?
É Deus disciplinando e ao mesmo tempo ensinando. Ou, em outras palavras, é Deus corrigindo seus filhos rebeldes, transgressores da lei de Deus, mas corrigindo, ensinando-os, sempre ensinando-os. Porque Deus deseja nos ensinar? Para que nós venhamos, logicamente, aprendermos. Aprendermos de que não é por aquele caminho que nós devemos andar. Então, estou falando tudo isso para que essa mensagem chegue até você, que está aí com o fardo pesadíssimo da culpa sobre as costas, com a consciência extremamente pesada, acreditando que Deus, por ter ouvido muitas mensagens que não retratam o verdadeiro amor de Deus, por achar que Deus tem verdadeiramente olhado feio para você, que Deus virou as costas para você porque você cometeu este ou aquele erro, porque você andou por este ou aquele caminho, porque você fez isso ou aquilo de errado, eu quero dizer para você que você não precisa ter medo de Deus. Nós somos chamados a temer a Deus. Mas temor a Deus não é a mesma coisa que termos medo de Deus, até porque a Bíblia Sagrada ela não entra em contradição. Ela fala que no verdadeiro amor não há medo. A própria Bíblia fala que no verdadeiro amor não há medo. Então nós não temos que ter medo de Deus. Temos que ter temor. E temor é o quê? Respeito. Respeito pelo nosso Senhor. Respeito por quem Ele é. Respeito pela autoridade dEle. Ele é o nosso Pai. Ele é o Deus soberano. É o Deus que nos criou. É o Deus que zela pela nossa vida e que quer nos encaminhar à felicidade plena. Então, se você errou, e não importa o tipo de erro que você cometeu, saiba você que Deus, Ele jamais vai te punir. Ele não tem interesse em punir ninguém. Porque Deus nos puniria se nós mesmos já estamos nos punindo toda vez que nós erramos a trajetória? Se nós mesmos nos punimos quando nós mesmos escolhemos o caminho das trevas, o caminho das transgressões das leis de Deus. Toda vez que nós transgredimos as leis de Deus, nós estamos nos punindo. Estamos punindo com uma consciência pesada, estamos nos punindo com a dor que chega até nós como resultado de nossas más escolhas. Então não é Deus que nos pune, mas sim as nossas más escolhas. Estas sim nos punem. As nossas decisões nos punem. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Assim como nós tomamos uma decisão de seguirmos o caminho da transgressão, o caminho do erro, o caminho do engano, nós podemos fazer o caminho de volta, o caminho contrário. Também podemos decidir o contrário. Podemos decidir daqui para frente, do ponto em que você se encontra agora, seguir o caminho de Deus, seguir as orientações de Deus, para que você encontre aquilo que é bom, agradável, para que encontre aquilo que é satisfatório ao teu espírito, porque é isso que diz a palavra do Senhor. Eu tenho um exemplo aqui, aliás, a Bíblia tem um exemplo aqui do filho pródigo em Lucas capítulo 15, onde a Bíblia mostra que ele estava dentro de um chiqueiro de porco. E foi o pai dele que o lançou no chiqueiro de porco? Não, foi ele mesmo que se lançou naquele chiqueiro de porco. Foi ele mesmo que, devido aos seus descaminhos, às suas más decisões, às suas más escolhas, as suas escolhas baseadas no seu egocentrismo, nas suas paixões carnais, as suas más escolhas baseadas no seu orgulho, de não querer ouvir o seu pai, porque tudo isso está registrado dentro da palavra do Senhor em Lucas capítulo 15 sobre a parábola do filho pródigo. Jesus contou essa parábola para mostrar as nossas atitudes, que as nossas atitudes é que nos punem, as nossas más atitudes, as nossas más decisões, os nossos descaminhos é que nos trazem infelicidade e não Deus. E para mostrar também dentro desta parábola do filho pródigo, Jesus teve esse objetivo também com a parábola do filho pródigo de mostrar que Deus é um Deus que quando o filho pródigo voltou para casa, não encontrou um pai com pedras nas mãos, não encontrou um pai com um dedo apontado para a cara do filho pródigo, recriminando, criticando, cobrando-lhe. Você não vê nada disso nessa parábola, muito pelo contrário. Nessa parábola você encontra um pai desejoso de receber o seu filho e pronto para mudar a história daquele filho. Você encontra um pai com vestes novas para trocar, para tirar aquelas vestes sujas, fedendo a porco, fedendo a chiqueiro do filho, do seu filho. Um pai agora com vestes novas, pronto para dar ao seu filho, com um anel
da família para colocar, que significa autoridade espiritual, nas mãos daquele filho. Sandálias novas representando um caminho novo. Então o que o pai tinha nas suas mãos? Pedras para jogar em seu filho? Para agredir o seu filho? Não. O pai tinha em suas mãos aquilo que representava novas oportunidades para o seu filho. Deus, assim é Deus. É isso que Jesus está mostrando na parábola do filho pródigo. Deus tem sempre novas oportunidades para aquele que erra. Então, cabe a nós, assim como tomamos decisões de seguirmos o caminho que nos infelicita, que nos causa tristezas, que nos causa dor, sofrimento, podemos também tomar uma decisão contrária, uma decisão que venha como consequência nos trazer alegria, como resultado nos trazer paz, como frutos nos trazer regozijo na presença de Deus. Assim como tomamos uma decisão errada que nos trouxe dor, podemos tomar uma decisão certa que vai nos trazer grande satisfação na vida, grande alegria. Basta você dar atenção à palavra de Deus e ver que Deus é um Deus sempre pronto para te receber. Aliás, se você se afastou dele, saiba que ele está te esperando. A semelhança da parábola do filho pródigo. Assim como o pai frequentemente estava aquele portão, sempre olhando no horizonte, esperando o seu filho, ver se vinha o seu filho, ver se ele via o seu filho de longe. Todo dia eu creio que ele ia para aquele portão da fazenda, olhando pelo longo caminho que subia no horizonte, para ver se o filho dele aparecia, para ver se o filho dele voltava. Assim é o coração do nosso Deus, ansioso, sempre ali, esperando que você volte para ele. Sempre desejando que você volte. E que alegria você vai proporcionar para Deus quando você tomar essa decisão de voltar para a presença dele. E que resultado glorioso você vai ter na sua vida quando você tomar essa decisão. A sua vida vai verdadeiramente mudar. E vai começar a mudar de dentro para fora. A culpa já não existirá mais. A alegria tomará conta do seu coração. A paz inundará a tua consciência. Porque você vê que Deus, você vai descobrir que Deus é um Deus que sempre esteve te esperando com novas oportunidades para você. Então quero deixar essa mensagem aqui e mais uma vez enfatizar conforme a chamada desse vídeo, Deus jamais te pune. A parábola do filho pródigo mostra isso com clareza. As suas decisões, sim. As suas más decisões, as suas más escolhas, sim. Estas te punem. Então tome a decisão certa, porque Deus sempre está te esperando de braços abertos e com novas e grandes oportunidades para mudar a sua vida. Que Jesus te abençoe.